E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mario André aqui na área, e nesta aula de hoje a gente vai trabalhar um assunto bem interessante que trata de plano cartesiano. Lembrando que esse é um assunto que você começa a ver no quarto e quinto ano do ensino fundamental 1 e vai parar só na faculdade. Por quê? Porque o plano cartesiano, principalmente, ele serve como base da geometria analítica, que é um assunto que a gente trabalha especificamente na terceira série do ensino médio, tá? E o plano cartesiano é justamente a base para que a gente possa trabalhar essa geometria. Primeiro, então, vamos entender o que é o plano cartesiano. Bem, esse plano é formado por essas duas retas perpendiculares, ou seja, se elas são perpendiculares, é porque entre elas existem 4 ângulos de 90 graus, ok? Cada uma dessas retas, elas recebem um nome específico, que são os eixos. Mas, reparem que nós temos aqui o eixo horizontal e o eixo vertical. Esse eixo horizontal é chamado de eixo X ou eixo das abscissas. O eixo vertical é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Por que é importante você verificar esses eixos? Porque é justamente através deles que a gente vai identificar as posições dos pontos específicos, dependendo do que a questão te peça. E que pontos são esses? Imagina, por exemplo, que você vai fazer uma corrida de Uber, e aí você determina o ponto de partida e o ponto de chegada. Esse ponto de partida e ponto de chegada, a gente pode colocar também aqui dentro do nosso plano cartesiano, tá? Porque a gente vai ter a posição em relação ao ponto de partida e ao ponto de chegada. E essa posição será determinada justamente pelos eixos, ou seja, os valores de x e os valores de y. Como? Todo ponto, pessoal, ele tem essa disposição aqui, ó. Esse ponto sempre será do tipo XY, ou seja, as coordenadas do ponto sempre serão x e y. Quer dizer, então, que o primeiro valor que nos aparece, o que ficará à esquerda da vírgula, é o valor em relação ao eixo x, e o segundo valor, o valor de y, será em relação... Aliás, o segundo valor, que é o que está à direita da vírgula, será sempre o valor em relação ao eixo y. Então, quer dizer, imagina o seguinte, esse pontinho roxo aqui, que é a junção dos dois eixos, é o chamado ponto de origem. Ou seja, esse ponto de origem, geralmente chamado de ponto O, ele possui coordenadas 0 e 0, já que a origem é o início de tudo. E aí, olha lá, por que eu coloquei aqui cores diferentes? Justamente pelo seguinte, essa cor em azul vai nos representar os valores positivos, e essa cor em rosa, ela vai nos representar os valores negativos. Então, entenda o seguinte, a partir da origem para a nossa direita, ficarão todos e quaisquer valores positivos. A partir dessa origem para a nossa esquerda, ficarão todos e quaisquer valores negativos. A partir dessa mesma origem para cima, também ficarão os valores positivos, e a partir dessa origem para baixo, ficarão os valores negativos. Aí você pode pensar o seguinte, beleza, entendi e compreendi, mas quais são esses valores? Está aqui, ó. Então aqui eu estou te dando alguns pontos e eu quero que você localize-os aqui no plano cartesiano. Importante é o seguinte, primeiro passo, nós vamos aqui determinar a distância entre os eixos, ou seja, aqui eu tenho, por exemplo, eu vou determinar 4 espaços, tá? Considerando aqui o espaço entre cada tracinho igual a uma unidade, ou seja, a partir da origem eu estou andando 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. A partir da origem estou descendo 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Vamos subir agora, 1, 2, 3, 4. Vamos para a esquerda agora, 1, 2, 3, 4.
É lógico que eu estou fazendo aqui sem nenhuma medição exata ou extremamente exata, né? Bem minuciosa, mas vamos considerar que o espaçamento aqui entre cada um desses tracinhos equivale a uma unidade, tá bom? E aí, olha lá. O primeiro ponto é o ponto A, ele tem coordenadas 1 e 3, ou seja, 1 para x e 3 para y. O que isso quer dizer então? Quer dizer que a partir da origem, a gente vai andar uma casa para a nossa direita. Opa, por que para a direita? Porque à direita ficam os valores positivos. E depois a gente vai subir 3 casas. Por que subir? Porque o 3 é positivo e valores positivos ficam aqui em cima. Então, vou andar uma casa e 3, subindo 3. Então, fica mais ou menos aqui o nosso ponto A, tá? Então, ó, andei uma casa, subi 3. Está aqui a posição do ponto A. Vamos para o ponto B agora, ó. 2 e menos 2. Então, quer dizer, a gente vai andar 2 casas para a direita, porque ele é positivo, e depois a gente vai descer 2 casas, pois o segundo valor é negativo. Então, 1, 2 e desce 2, né? Então, mais ou menos aqui, ó. Então, aqui está o ponto B. Importante você perceber aqui o seguinte, pessoal. Sempre o primeiro valor nos determina o valor que, aliás, a posição que a gente vai caminhar na horizontal. Se por algum acaso você se confundir, ou seja, aqui no ponto B está 2 e menos 2. Se você subir 2 casas e depois for 2 casas para o negativo, que é para a esquerda, já vai dar uma posição totalmente diferente da posição correta e original, tá? Então é importante você perceber que o primeiro valor sempre é o valor em relação ao eixo X. Vamos continuar então. Aqui o ponto C, ó. Ponto C, valores menos 3 para x e 1 para y. Opa! Se é menos 3, logicamente é negativo. Sendo negativo, a gente vai andar 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. E depois a gente vai subir 1. Então, mais ou menos aqui, o nosso ponto C. Belezinha? Ponto D, negativo 2, negativo 2. Ou seja, a gente vai andar 2 casas para a esquerda e depois vai descer 2 casas. Ó. Então, 2 casas para a esquerda, desceu 2 casas, está aqui o nosso ponto D, tá? Então, com isso, o que a gente percebe? Que nós temos aqui, na verdade, uma regra, vamos dizer assim, né? Um padrão. Nesse quadrante, vou já falar sobre ele, tá? Ficam os valores positivos para x e positivos para y. Todos os pontos cujas coordenadas são positivas para x e y sempre se localizarão aqui nessa posição. Nesse outro quadrante, eu tenho valores negativos para x e positivos para y. Aqui embaixo eu tenho valores negativos para x e para y. E aqui eu tenho valores positivos para x e negativos para y. Opa! Repare que esse plano cartesiano, a junção dessas duas retas, ela nos dá 4 posições, ou na verdade 4 áreas diferentes, né? 4 elementos diferentes. Aqui então eu vou chamar primeiro quadrante. Aqui eu vou pegar o segundo quadrante. Aqui embaixo o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Então quer dizer que a partir dessa letra L, que é o primeiro quadrante, a gente vai andar sempre na direção anti-horária para determinarmos os outros quadrantes, tá bom? Então tá aqui, ó. Então os valores de A, B, C e D, aliás, a posição desses pontos A, B, C e D já estão aqui localizados. Importante você também perceber o seguinte, tá bom? Que essa parte aqui que eu estou colocando pontilhada, não tem a necessidade de você fazer isso. Eu já vi aluno colocando aqui um traço fechado e forte para depois colocar o ponto. Não façam isso porque confunde muito o professor quando ele for corrigir o seu trabalho, a sua prova ou a sua atividade, tá bom? Beleza. Agora nos falta determinar os valores de E e F. Na verdade, a posição desses pontos. Importante aqui, ó. Reparem que esses valores, esses pontos, aliás, eles têm valores 0
ou para x ou para y. O que acontece, pessoal? Se eu tenho um valor igual a zero em uma das coordenadas, é porque esse ponto, obrigatoriamente, ele irá ser localizado em cima de um dos eixos. E qual é o eixo? É o outro cujo valor não é igual a zero. Então veja, aqui o ponto é 0 para x e 2 para y. 2 positivo, então o ponto E está exatamente aqui em cima do eixo y na posição 2. Belezinha? Ponto F, ó, 1 para x e 0 para y. Opa, se é 0 para y, então obrigatoriamente o ponto F está aqui em cima do eixo x na posição 1, tá? Então aqui estão a localização desses pontos. Então é dessa maneira que você vai trabalhar sempre com o plano cartesiano, localizando os pontos e determinando as suas posições. Anotem aí as dicas que eu te dei. Se você não lembra, volta o vídeo, assiste de novo com bastante calma, tá? Anotando cada informação, pois com essa teoria é impossível praticamente você errar questões que tratam de plano cartesiano. E por falar em questões de plano cartesiano, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link que ao clicar nele vai te direcionar a uma lista de atividades voltadas para plano cartesiano. Durante a sua resolução, a sua prática, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu te ajudarei o mais breve possível, tá bom, pessoal? No mais, então, é isso. Obrigado pela atenção. Se você gostou aqui da aula, senta o dedo no like. Não esqueça de compartilhar o link dessa aula com seus amigos de escola, de faculdade, familiares também, tá bom? E o mais importante que é, caso você não seja inscrito no canal ainda, se inscreva, pois isso vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais aulas como essa para ti. Combinado? Então é isso. Obrigado e até a próxima aula.